E aí pessoal, boa tarde a vocês. Estamos começando agora a live do 7º ano, tá? Assunto novo, tá? Já é sabido por vocês que assunto é novo, tá? Então, só estou tentando abrir aqui pra gente conseguir visualizar se tá tudo ok, tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir. Tá expandindo. Opa. Pronto. Estou compartilhando para todo mundo que me pediram para que eu compartilhasse, tá? Por isso que eu estou compartilhando. Nós terminamos na aula passada por meio de vídeos complementares, tá? A aula de fenômenos naturais, tá bom? E foi assim de grande valia pra gente, foi bem legal, tá? Agora nós vamos enviar, tá? Nós vamos tratar sobre outras coisinhas. Nós vamos enviar, estou enviando aqui rapidinho, nós vamos falar sobre temperatura e calor, tá? Já vou aumentar um pouquinho aqui para todo mundo. Temperatura e calor. Quais são as diferenças de temperatura? Porque a gente fala desse jeito assim, eu tô com calor, né? Tô com calor, não sei o que e tal. Mas, na verdade, você realmente acha que para a ciência, quando eu falo que eu tô com calor, você está falando um termo correto? Quando eu falo tá quente, tá frio, se eu fizer uma pequena analogia, né? Uma pequena analogia com vocês aqui. Deixa eu só aumentar aqui, porque não sei se está aumentando. Deixa eu voltar. Pronto. Vamos ver se aumenta. Fica melhor um pouquinho. Pronto. Acho que assim fica melhor um pouquinho para vocês, tá? Aqui. Pronto. Deixa eu falar para vocês desse jeito assim. Tá quente, tá frio. Se eu disser para você que hoje nós estamos aí aproximadamente com em torno de 30 graus, né? Deixa eu olhar aqui. Estamos aí aproximadamente... Não, hoje está frio, assim, calor mesmo. Está dizendo que está 24 graus. Mas se eu tiver uma temperatura como em Patos tem 34, 35, 40 graus, você acha quente 40 graus? É quente. Se eu disser para você que uma água entra em ebulição, ela ferve a 100 graus, é quente. Então quer dizer que 40 graus é quente, mas 100 graus também é quente, né? Se eu disser que 15 graus, 14, 12 graus é frio, beleza, você vai dizer que é frio. Se eu disser que, no caso, 40 graus abaixo de zero é frio, você também vai dizer que é frio. Então, para a ciência, não existe esse negócio de quente ou frio, porque não tem um linear científico para isso, tá? É bem comum a gente falar sobre quente e frio, tá? Mas não é tão comum. Para a ciência não tem nada disso, não existe isso para a ciência, tá bom? Porque a diferença de temperatura para calor que vocês vão entender, tá? Para a ciência é uma medição somente, porque a temperatura para a ciência, como fala aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui. A temperatura, tá? Deixa eu ver se cabe tudo. A temperatura, tá bom? Ela nada mais é que a grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas.
Então, nada mais é do que uma grandeza a temperatura, tá bom? Nada mais, né? E ela mede, no caso, a agitação das moléculas. Como assim mede a agitação das moléculas, tá bom? As moléculas, elas estão em um estado, por exemplo, a água está no estado fluido, a molécula não está tão agitada. Mas se eu começo a aquecer ela no fogão, começa a fazer o que? Ela começa a se agitar, a se mexer mais rápido. O que acontece? Ela vai produzir mais calor, ela vai ter mais calor, né? Então, quanto maior a agitação dessa molécula, maior o calor. Por exemplo, se você está em casa parado, você vai sentir uma temperatura. Mas se você começar a pular, correr de um lado para o outro, parecendo um doido, você vai começar a fazer o que? Suar, porque suas moléculas se agitaram e estão criando calor. O suor é uma forma do nosso corpo regular a temperatura, tá? A termorregulação do nosso corpo é através do suor. Eu vou suar, o vento vai esfriar minha pele e eu vou esfriar o corpo, tá bom? Mas o que acontece? O corpo A, que eu vou mostrar para vocês aqui, o corpo A, ele está aquecido, tá? Olha só, eu tenho essas moléculas. Vocês estão vendo que as moléculas estão bem agitadas, muito agitadas. Isso faz com que a temperatura seja maior. Quanto maior a agitação, maior a temperatura, tá? Já aqui, o corpo B, ele está menos agitado. Então, quanto menor a agitação, eu tenho o quê? Menor temperatura. Porque a temperatura é uma grandeza. Então, é como, por exemplo, a grandeza de distância, né? Que é o metro. O metro, ele mede, é uma grandeza. A temperatura, ela é uma grandeza. Mas vocês observaram que quando eu mostrei aqui, eu tenho um pequeno termômetro desenhado aqui. Esse termômetro, ele vai estar marcando aqui, ó, de menos 20, menos 10, 0, 10, 30, 50 e assim vai. Mas olha só, como é interessante. Aqui em cima eu tenho isso daqui, 1 grau e um C. Isso quer dizer que essa temperatura está sendo medida em graus Celsius. Então, a temperatura ela é medida em graus Celsius. Vocês já viram, né, a questão da reta numérica. A reta numérica vai do zero para um lado, ela vai aumentar, para o outro lado ela vai diminuir e o zero é o centro. No caso da temperatura, o zero também está no centro, no caso do grau Celsius. Para um lado, para o lado de cá, ele vai aumentar. Para o lado de lá, ele vai diminuir. Então, zero, à esquerda, eu tenho temperaturas negativas. Zero, à direita, temperaturas positivas. E nós usamos, e a maior parte do mundo usa os graus Celsius. Mas tem alguns países que usam, por exemplo, os Estados Unidos, ele usa um grau chamado Fahrenheit. Um pouco diferente do grau Celsius, tá bom? Então, o que acontece? Há essa diferença do Fahrenheit para o grau Celsius. E tem um cálculozinho que você vai fazer lá, que você vai ver isso mais à frente. Você não vai ver isso agora não, tá? Só para você entender o que é a temperatura. A temperatura é uma grandeza que mede a agitação das células, tá? E uma das coisas que você pode usar para medir isso é um instrumento que eu vou pegar. Voltei. Que é esse instrumento aqui. Que toda casa deve ter um. Certo? Vou colocar até mais perto para você ver. É um termômetro. O termômetro ele vai ser o quê? Ele vai medir sua temperatura. A agitação das suas células. Aí isso você vai entender. O termômetro ele não mede a temperatura, ele mede o calor.
Porque essa pontinha aqui, ela vai esquentar de acordo com o seu corpo, o calor que seu corpo está emitindo. E você vai entender a diferença entre, no caso, a temperatura e o calor. Você fala, eu tô com calor. Calor quer dizer que tá quente? Entendeu? Porque o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, devido a uma diferença de temperatura. Então, por exemplo, isso aqui vai estar na temperatura, geralmente temperatura ambiente. Quando eu boto no meu corpo quente, o que acontece? O meu corpo vai passar temperatura para o termômetro, para essa pontinha. E essa pontinha consegue entender a temperatura quando a temperatura se equilibra e para de passar. O calor para de passar de um para o outro. Então, o calor é a energia que está em trânsito. A temperatura é o que mede a agitação das células, tá? Vou ler aqui para vocês um pequeno textozinho que eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Né? Aqui. Vou mandar lá para vocês vão ver. O átomo ou moléculas que constituem o corpo, seja sólido, líquido, gasoso, encontra-se em constante movimento, que é chamada de agitação molecular. Por essa razão, os líquidos e gases não apresentam uma estrutura molecular organizada, ao contrário do que ocorre com os sólidos. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas em um corpo, maior será a sua temperatura. Em contrapartida, quanto menor for a agitação dessas moléculas, menor será a sua temperatura. Como eu falei, a temperatura nada mais é do que a grandeza escalar, né, que mede a agitação das células. A temperatura é o estado de agitação da molécula que compõe o corpo analisado. O aparelho para medir, tá bom? O aparelho para medir essa célula aqui, essa agitação da célula, são os termômetros. No caso, tem vários tipos de termômetro, tá, pessoal? Nós vamos ter o termômetro que dentro dele ele tem mercúrio ou álcool, tem um bubuzinho e o mercúrio vai subir de acordo com a temperatura, tá? Nós temos os termômetros que nós usamos aqui, que é o termômetro digital, tá? E nós temos o termômetro também culinário, que também é do mesma forma, mede o mesmo tipo de temperatura. Nós vamos ter o termômetro clínico e hospitalar, que é um pouco diferente, vai variar, vai ter mercúrio com álcool, tem um monte de tipo. E alguns aplicados em autoclaves, que também tem um sistema diferenciado. Nós temos a temperatura do automóvel, temos o industrial, que mede a temperatura. Então, nós temos vários tipos de termômetro, tá? No Brasil, nós usamos, como eu falei, o grau Celsius, mas nós vamos ter, aí pode ser medidas em temperatura de energia, né? Que é em joules. Nós podemos medir em kelvins, graus kelvins, grau Fahrenheit, assim vai. Vocês vão aprender isso mais à frente, tá bom? Então, o que acontece? Vamos voltar para cá. Eu vou dar até uma diminuídazinha aqui, para que vocês vejam melhor, tá? Aqui, ó, eu tenho o que é a designação de calor. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Um corpo está com mais temperatura e o corpo está com menos temperatura, né? Devido a uma diferença de temperatura. O mais quente vai transmitir pelo mais frio. Nós vamos ver nas próximas aulas. Vai ter conversão, tem várias formas, tá? De transmitir o calor para o outro corpo. Então vamos dizer que esse calor, esse bicho aqui está quente. Se eu encosto a caneta, que está fria nele, o que vai acontecer? Esse vai transmitir calor para esse até os dois igualarem a temperatura, tá? Por isso que quando eu estou com febre, tá? Antigamente não se tinha um remédio antipirético para baixar a febre. Botavam toalhas, principalmente na região da cabeça, que é muito importante no nosso cérebro. Botavam um pano com água, porque o pano, a água vai evaporar e ajudar a baixar a temperatura do corpo. Aí ia lá, molhava de novo, colocava água fria, porque esfria. Faça um teste em casa. Pegue uma bacia pequena, que cabe a sua mão dentro. Coloque sua mão dentro da bacia, tá?
e coloque água até cobrir sua mão e passe a mão ali dentro um tempo. Quando você tirar aqui e colocar a mão, alguém colocar, vai ter a água vai estar aquecida, porque você vai estar aquecendo, tá bom? Essa água. Então, o calor ele vai sair do corpo A que está mais quente. Deixa eu aumentar aqui. Opa, desculpa aí, voltou que saiu pronto. Ele vai passar do corpo A que está mais quente para o corpo B que está mais frio. E essa transmissão é o calor. Esse corpo está com maior temperatura porque está com maior agitação de moléculas. Já o corpo B está com menor temperatura porque está com menos agitação. E quando esse transmite para esse, essa transmissão é o calor. Tá bom? A temperatura do A está maior, lembrando lá na matemática, sinalzinho de maior, que a temperatura do B. Então, lá o calor sai do A e passa para o B. Essa é a diferenciação. Tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, é isso. A aula de hoje é bem mais simples e bem mais tranquila. Vai ter uma atividadezinha, vocês podem ler o texto. É bem de boa para fazer isso aí. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi rápida, fácil. Irei postar daqui a pouco no YouTube, vocês vão ver lá e mandarei também. Então deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, onde tiver postado, mande para todo mundo aí, ajude o canal e nos ajude a divulgar também nossas aulas. Estamos tentando melhorar, ficou melhorzinho aqui, eu vi que com fundo escuro fica melhor porque não interfere na iluminação, tá? Mas nós temos uns projetinhos bacanas para vocês e a gente vai postar no canal lá, tá? Entre lá, se inscreva, tá? E até mais, pessoal. Valeu!